Fala galera, beleza? Bom, depois de um tempo fora, eu resolvi fazer essa aula extra para vocês para poder falar um pouco sobre animação. São só conceitos básicos, não tem nada muito avançado nem coisa assim. Eu usei os conceitos mais simples que eu consegui juntar para poder mostrar para vocês como é que funciona uma animação simples usando SDL. Bom, primeiramente a gente vai usar Sprite, que é isso daqui, ó. É uma sequência de imagens quase iguais. Não reparem, foi o que fiz. É uma sequência de imagens quase iguais que tem algumas alterações entre uma e outra. Beleza. Essa imagem, se vocês tiverem vontade de fazer uma de vocês, vocês podem estar usando esse site aqui, ó, Piskel. É assim mesmo. Nesse site vocês vão fazer imagens pixelizadas dessa forma. E cada imagem que você fizer diferente vai ser um frame. E no final vai ter algum movimento, uma sensação de movimento. Aqui tem alguns exemplos, ó. Aqui, esse menininho andando também. Isso são sprites, certo? Eu fiz essa coisa estranha aqui e a gente vai usar ela no nosso exemplo, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, nesse exemplo aqui, eu vou criar uma janela simples, mais simples do que a outra, só para a gente colocar uma imagem dentro de uma janela vazia, para poder mostrar como que funciona. Então aqui eu vou colocar o nome de animação.cpp. Quem já viu os outros vídeos pode pular essa primeira parte, pode ir avançando aí até chegar na parte que realmente importa. Então vamos lá. Nessa primeira aqui eu vou usar o meu Sublime. A gente vai criar uma janela simples e vazia. Então vamos lá. Não vai ter nada muito diferente do que a gente fez até aqui. Quem acompanhou os vídeos do canal até o momento vai entender. Espero que pelo menos entenda tudo que eu falar aqui. Então aqui é a biblioteca do STL, né? Como já de conhecimento. A gente vai fazer o nosso main. Não vou comentar essas coisas aqui porque todo mundo já fez. Eu só estou fazendo porque para a gente acompanhar o código do zero, para não pular direto para a parte de animação, para a gente entender desde o zero o que está acontecendo, não tem nenhuma dúvida. Aqui é a função de inicialização, todo mundo já sabe. Como eu disse, essa parte eu não vou comentar muita coisa. Quem não assistiu os outros vídeos e não estiver entendendo absolutamente nada do que eu estou fazendo aqui, só dá uma olhada lá no histórico do canal aí, dê uma olhada na playlist e dê uma assistida nos primeiros vídeos que fala sobre criação de janela e tal. O processo aqui é o mesmo, a gente não vai usar nenhuma biblioteca diferente, vai usar tudo que a gente já tem, então não precisa fazer nenhuma alteração no Windows ou no Linux ou instalar coisa, não precisa de nada disso não. Aqui a gente vai definir o tamanho, eu defini de 600 por 400, tamanho da janela, resolução normal, os nossos queridos parâmetros. Aqui eu vou colocar um comentário, dimensões. Bom, agora a gente vai, nossa variável que verifica a execução. Vamos colocar um true. Está escrito certo. E agora o nosso loop principal, basicamente. Vocês estão vendo que essa janela está muito mais simples do que a outra, está com muito menos coisa. A outra está mais otimizada. Essa daqui está, entre aspas, está mais bosta. Mas é só para vocês entenderem o funcionamento do movimento de imagens. O nosso evento que vai ser nosso clique. E aqui dentro nossa lógica. Vou usar um switch. Gente.
type cdl kit, ou seja, se clicar no X ele fecha. Essa funçãozinha aqui, para quem não sabe, é para poder clicar no X da janela, clicar no X e ela poder fechar. Só isso mesmo, não vou explicar muita coisa porque não tem necessidade. E aqui eu vou fazer só mais um case e vou colocar se alguma tecla for pressionada. Já vou deixar assim meio mastigado. Se alguém quiser continuar isso daqui, pode continuar com esse projetinho aqui. Então esse aqui eu vou colocar mais um case. Se alguma tecla for pressionada, aí vai ter um outro switch aqui dentro. Key sim, ponto sim. Opa. Aí. Beleza, agora aqui mais um case. Eu vou colocar a tecla. Deixa eu pensar. Pode ser o ESC. Pode ser o ESC. Não tem problema não. Executando, recebe falso. Beleza. E aqui um break, como de costume. Beleza. Agora aqui a gente vai sair da nossa execução. Onde que tá? Aqui embaixo. E aqui a gente coloca um SDL kit para não deixar nada aberto. E o nosso return. Beleza. Vamos ver se está abrindo nossa janela aqui. Então, não sei se vocês lembram. G++, -O. Primeiro o nome do executável. Vou colocar main mesmo. E o nome do arquivo que é animação.cpp. -lsdl main, -lsdl. E por enquanto não precisa de mais nenhuma. Depois a gente vai usar o image. Opa! Que deu um problema. Deixa eu ver o que tá pegando. Event type. Aqui evento.type. Opa. Novamente. Evento. Tô acostumado a fazer os negócios tudo em inglês. Na hora que faz em português é uma bugada. Pronto. Aí, ó. Nossa janela preta, sem graça, tal. Não tem nada demais nela. A gente vai colocar a nossa imagem ali dentro. Então, bora para a segunda parte. Hora de colocar uma imagem. Só que a gente vai colocar a imagem estática, não vai ter nada demais nela. Então, vamos lá em cima de novo, antes do nosso bool aqui. Vamos 2 enter e tal. Vamos declarar. Primeiro, vou mostrar para vocês como coloca um título na janela. Eu não lembro se eu coloquei isso no vídeo passado. É uma coisa besta, mas eu acho interessante. Set caption. Esse aqui é para colocar um título na parte superior, na barra de título da janela. Eu vou colocar SDL animação. E aqui só o parâmetro novo, já é padrão do próprio SDL. Aqui, título da janela. Vamos ver. Tá tudo certo. E ó, não sei se eu falei isso na última aula desse título, eu não tô lembrado. Se eu já tiver falado, me desculpe aí, mas não tem problema não. Então, bora para nossa imagem. Vamos criar primeiro as variáveis da surface dela. Aqui primeiro a gente vai criar um ponteiro imagem. E aqui carrega imagem. Beleza. Aqui eu não vou comentar não, porque isso aqui é simples. Só uma imagem mesmo do negócio. O carrega imagem. Primeiro ele vai receber a nossa imagem que está no arquivo, na string image load. E aqui dentro a gente vai passar o nome da nossa imagem, que é
No meu caso é sprite.png. Sublime. Aqui eu passo sprite.png. Beleza. E agora a nossa variável imagem vai receber uma função chamada sdl display format. Isso, para poder exibir nossa imagem mais lá para frente. E aqui vai pegar a nossa imagem carregada, que foi carregada aqui em cima. Certo? Beleza. Próxima coisa. Agora a gente vai colocar, a gente vai mostrar a nossa tela. Aqui ó, a variável tela que a gente criou, que vai mostrar a nossa tela preta sem graça e besta. A gente vai fazer a nossa tela, uma configuraçãozinha para a nossa tela abrir junto com, e mais para frente a gente misturar as duas, juntar a tela com a nossa imagem, ou seja, ao contrário, a nossa imagem com a nossa tela, a nossa imagem dentro da tela e depois exibir todo mundo de uma vez. Então, primeiramente a gente vai vir aqui embaixo, debaixo dessa chave aqui, deixa eu ver onde que está essa chave aqui, tá dentro do não, perdão, é essa daqui, fora desse while do evento. Então a gente vem nessa chave aqui e a gente vai digitar a função sdl view rect e vamos chamar a nossa tela, parâmetro nulo e 0, já do sistema também. Pronto, depois disso a gente vai criar uma outra que vai ser o sdl blitz surface para juntar todo mundo. Surface, é isso mesmo. Vai chamar a nossa imagem, parâmetro nulo, que não tem nenhum movimento nem nada ainda, tela, e o último parâmetro também é nulo. Esse parâmetro aqui, ó, a gente vai mudar para colocar o nosso retângulo que vai fazer nossa imagem movimentar, que eu vou explicar daqui a pouco. Segura a mão aí, daqui a pouco tô chegando com o retângulo. E agora, para a gente exibir tudo, sdl flip, e aqui nossa tela, para mostrar a nossa tela com todos os componentes que já foram exibidos mais atrás. E como a gente está carregando a imagem, uma hora a gente tem que liberá-la. Então sdl free surface, funçãozinha. Quem que a gente vai liberar? Nossa imagem. Então beleza, vamos fazer o teste para ver se está exibindo alguma coisa. Mais um problema, vamos ver o que está pegando. Image load. Ah tá, biblioteca de imagem. Eu esqueci de falar com vocês aqui em cima. Vai ter o nosso include, abre aspas, sdl barra sdl underline image ponto h. Pronto, lá de novo. Image load, referência, de referência da imagem. Deixa eu ver aqui o que pode ter dado. SDL image.h. Aqui tá tudo certo. Sprite.png. Deixa eu ver se é esse nome mesmo que tá lá. Sprite.png. Isso. Por que não tá aceitando você? Pera. Animalzinho. Aqui, ó. Foi porque
eu não chamei a biblioteca. Também, né? Não tem nem como. SDL image. Aí tá de sacanagem, né? Como é que vai executar uma imagem se não tem a imagem? Se não tem a biblioteca da imagem. Aqui, beleza. Só que tá mostrando nossa imagem toda completa e esquisita. Então agora a gente vai cortar isso. A gente vai arrumar isso agora para poder mostrar só um pedaço da imagem, o pedaço que a gente realmente tem interesse. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa a fazer vai ser criar algumas variáveis para poder fazer esse processo. Então a gente vai aqui em cima de novo, debaixo das variáveis da nossa imagem, a gente vai criar 3 variáveis aqui. Uma vai ser int frame atual, vai ser 0. O que é um frame? Um frame é simplesmente um pedaço da imagem, ou seja, só esse quadrado aqui, ó. Isso é um frame, ou seja, essa imagem completa tem 4 frames, certo? Se ela tem 4 frames, então a gente vai criar mais uma aqui com quantidade de frames, que vai ter o valor total dos frames da nossa imagem, que são 4. Esses daqui são só controladores. Essa primeira é um contador para saber se já acabaram todos os frames da imagem, para poder começar do zero de novo. E esse aqui é só um controlador para a gente saber a quantidade total. Se quiser colocar ele até como um define lá em cima para não mudar, porque ele não é alterável aqui, pode colocar também. Eu coloquei aqui porque não tem problema. E a gente vai ter que criar só mais uma aqui agora, que é o retângulo que a gente vai colocar vai exibir só o pedaço da nossa imagem. Eu vou chamar ele de clip. Vai ser só um retângulo na nossa tela que vai exibir somente uma imagem, e essa imagem vai estar movimentando, trocando uma com a outra, dando impressão de movimento. Bom, esse retângulo nosso, a gente tem que definir os tamanhos e posições dele. Então, clip.x vai ser 0, porque eu quero ele no topo da tela. Clip.y também vai ser 0, ele vai ficar no canto superior esquerdo da tela, onde a nossa imagem está. Clip.w vai ser a nossa comprimento. Essa imagem que eu fiz, ela tem 200 por 200. Então, clip.height, que é o h, altura, também 200. Então, ele é um quadrado certinho, 200 por 200. Se você usar uma imagem diferente, que tem a base diferente da altura dela e tal, aí vocês alteram aqui, certo? É só alterar aqui que não tem problema. Beleza. Nosso retângulo está criado. Vai ficar nessa posição aí. E agora a gente precisa de mais uma variável. Mais uma variável não, perdão. A gente tem que fazer mais uma alteração, que vai ser aqui, que eu tinha falado com vocês, que a gente vai ter que alterar esse nu aqui para exibir o nosso retângulo. Então a gente passa a referência do nosso clipe. Ou seja, a gente está falando que vai ter também um clipe na nossa imagem, não vai ser só a nossa imagem solta na tela. A nossa imagem vai ter que ser exibida dentro desse clipe. Então vamos testar para ver se está exibindo somente a parte que está dentro do clipe. Pronto. A gente criou um quadrado 200 por 200. Ele está aqui invisível. E a nossa imagem está sendo exibida só dentro dele. Só que a nossa imagem está completa aqui para baixo. Só não está sendo exibida porque a gente mandou exibir somente esse pedaço dele. Então beleza. Agora a gente vai fazer a imagem se mexer, que vai dar a ideia do movimento. Aqui embaixo da nossa função Blitz Surface, a gente vai chamar nosso contador frame atual e adicionar 1 a cada execução. Ou seja, o contador vai girar. Com o giro do contador, a gente tem que ter um controlador para saber se ele ultrapassou a nossa quantidade total de frames. Então, frame atual. Se o frame atual ultrapassar a quantidade de frame, menos 1. Por que esse menos 1? Isso deu dor de cabeça para entender. Você tem 4 frames, certo? O giro na programação começa do 0. Se você deixar o número 4, vão ter 5.
Então vai ser de 0 a 4, ou seja, 5 números. Então vai ter um que não vai ter imagem, vai ser preto. Então na hora que você for executar vai ficar piscando a imagem toda hora. Eu custei entender essa porcaria dessa coisa aqui. Então, colocando a quantidade total menos 1, vai ser de 0 até 3, no nosso caso aqui. De 0 até a quantidade total menos 1. Então, nunca vai ter uma imagem preta. Nunca vai faltar imagem, vai ter sempre a quantidade exata das nossas imagens. Custei entender essa porcaria. Então, aqui dentro, a gente vai zerar. O frame atual recebe 0. Para começar a contagem de novo, depois que passar isso aqui tudo. Então, a cada execução, o nosso clip.y vai receber o frame atual multiplicado pelo clip.h. Beleza. Mas o que é isso? Tá. Clip.y vai ser a nossa posição em y, certo? Que nesse caso aqui está 0. Então, o nosso clip.y vai ser atualizado, recebendo frame atual multiplicado pelo clip.h. Clip.h é o que? A nossa altura. Vocês repararam que a nossa imagem está na vertical, certo? Então, a gente tem que fazer esse cálculo aqui. Isso aqui vai ser o que? O nosso quadro está nessa primeira imagem. Quando acontecer esse cálculo, cadê o cálculo? Quando acontecer, não, perdão, não é isso que não. Quando acontecer esse cálculo aqui, o frame atual vai multiplicar com a nossa altura. Então, o frame atual aqui é 0, vai multiplicar com a altura, certo? 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, vai manter no y 0 aqui. Não mudou nada. Quando for 1, vai multiplicar o frame atual 1 vezes a altura, vezes 200. 1 vezes 200, 200. O y vai passar para esse ponto. Então, o nosso retângulo vai estar aqui. Vai estar exibindo nessa parte da imagem. Frame atual 2 vezes 200 vai multiplicar, vai exibir essa parte aqui da nossa imagem. E assim por diante. E o próximo vai multiplicar, vai exibir essa parte. Acabou os frames? 0? Zerou. Aí o frame nosso quadrado volta para essa primeira parte. Entendeu? Então vai ser um quadrado e a imagem vai praticamente estar se movendo. Ela vai fazer tipo isso aqui, ó. Não funcionou. Espera. Nossa imagem vai estar fazendo basicamente isso daqui, ó. Tá aqui, frame atual 0, altura 200. Multiplicou, ficou 0. Frame atual 1, altura 200. 1 vezes 200, o y passa para cá. Então vai exibir essa parte da imagem. O próximo passa para cá. Então a nossa execução vai ser basicamente isso aqui. Só que não vai dar para ver essa diferença, entendeu? Primeiro quadrado, puf. Segundo quadrado, puf. Terceiro quadrado, puf. Quarto quadrado, zerou, volta para o primeiro. Entendeu? Então isso aqui é uma animação. Só que no nosso caso em SDL fica mais bacana. Espero que vocês tenham entendido essa parte. É meio chato esse cálculo, mas espero que vocês tenham entendido. Bom, enfim. Vamos ao teste. Vamos ver se está mexendo nossa imagem esquisita da caveira. Tá mexendo, tá vendo? Então esse aqui tá fazendo o que? O que eu falei com vocês. A imagem tá subindo e descendo rapidamente, fazendo essa movimentação. Ela sobe toda, mostra tudo, inicia do zero, vai freneticamente um atrás do outro. Só que aqui tá muito rápido. O que a gente faz, CJ? O que a gente faz para melhorar essa situação? Então a gente vai criar um simples delay. O que é um delay? É uma pequena pausa do sistema para a gente controlar determinada execução do programa. Aqui eu prefiro usar um define, que eu tinha comentado com vocês mais cedo. Então você coloca define vel em nossa velocidade. Vamos definir inicial como 200. Vou mostrar para vocês 500 primeiro. A ideia é 200, mas eu vou colocar primeiro 500. Isso aqui é em milissegundos. Então 500 milissegundos vai dar uma pausa de 500 milissegundos para continuar executando. E onde a gente coloca esse delay? Esse delay vai vir exatamente aqui, ó, depois que a gente exibir nossa tela. Então é um SDL delay, simples assim. E aqui a gente coloca a nossa variável vel. Então ele vai dar uma pausa de 500 milissegundos para voltar
o loop de novo. Então a imagem vai executar mais devagar. Vamos lá ver. Só que aqui está muito devagar, não está dando para ver o movimento direito, certo? Então vamos aumentar esse delay aqui. Colocar um delay de 200, que eu já testei, eu sei que é o ideal. Ideal mais ou menos, fica bacana pelo menos. Aí ó, nossa caveira está se mexendo. Eita, nossa caveira está se movendo, mexendo. Deu a impressão de movimento dela. Então quanto mais detalhado for o movimento entre um sprite, um frame e outro, mais perfeito vai ser o movimento aqui na hora da execução. Bom, última coisa, ao invés desse delay, o ideal seria usar essa função aqui, ó, SDL get ticks. Pelo que eu andei lendo, essa função ela vai pegar o tempo inicial desde que ela foi iniciada, desde que o while ou alguma coisa foi iniciado. Então ela vai pegar esse tempo em milissegundos, vai fazer os cálculos e ficar como se fosse um cronômetro. Vai ficar contando. Então você tem que fazer algumas funções, alguns cálculos para poder usando essa função para calcular o tempo para montar o FPS. Todo mundo conhece. Para ter o controle do FPS do jogo. Fica uma coisa bem mais otimizada, muito mais profissional, bem melhor de usar do que essa porcaria desse delay aqui. Só que a função desse vídeo não é fazer vocês fazerem um jogo profissional para vender e ficar rico. Lógico que não, nunca. Isso é só para quem é curioso e tem vontade de conhecer a estrutura por trás dos bastidores de um desenvolvimento de jogo simples. Então basicamente é isso. Só isso mesmo. Não tem mais nada nesse vídeo para passar para vocês. Esse é o desenho. Façam os testes. Lembrando que essa imagem está na vertical. Então a gente tem que alterar o Y de acordo com o cálculo dele com a altura. Se a imagem estiver na vertical, igual esse exemplo que eu tenho aqui, ó, igual esse outro exemplo que eu tenho aqui, se ela estiver dessa forma, você tem que usar de outro jeito. Você vai ter que usar o X e o comprimento. Então, essa é a ideia. Se a imagem estiver vertical, usa Y e altura. Se estiver na horizontal, usa usa X e comprimento. Beleza? Então é isso, galera. Para esse vídeo, era só isso que eu queria passar para vocês. Não sei se é novidade. Se não for novidade é bom porque vocês pesquisaram alguma coisa. Se for novidade é bom também, porque novidade é sempre bom. Então, foi mal, ficou muito grande o vídeo, mas pelo menos eu consegui falar tudo que eu queria. Espero que vocês consigam. Qualquer dúvida, reclamação, sugestão, qualquer coisa, deixem nos comentários. Vocês sabem que eu respondo os comentários, assim que eu os vejo, pelo menos. E não deixem de acompanhar o canal. Pretendo fazer alguns vídeos sobre criação de games em 3D usando SDL, só que eu preciso de tempo para estudar porque é mais complexo. Estou com vontade por enquanto de fazer, mas se eu tiver alguma ideia nova sobre mais coisas em 2D no SDL, eu passo para vocês. Beleza? Essa aula que eu passei hoje, vocês podem fazer modificações também. Por exemplo, movimento. Se você apertar uma tecla, o movimento começa. Se você soltar o movimento, para. Dá para fazer isso também. Aí eu deixo com vocês, eu não vou fazer aula disso porque não vejo muita necessidade. Isso aí vocês conseguem fazer tranquilos, sem meu auxílio. Eu entreguei o início, o resto vocês desembolam. Então, fica assim. Qualquer coisa, só deixar nos comentários. Valeu por assistirem mais esse vídeo. Até a próxima. Valeu!